A paz do Senhor, amados. Hoje eu vim trazer aqui o devocional neste domingo, pela manhã. Que Deus fale no seu coração e edifique a sua vida. A nossa palavra está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. E diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são. Nós podemos tirar vários ensinamentos desta palavra, mas eu quero trazer 3 aspectos do olhar. O olhar para si, o olhar para o outro e o olhar para Deus. O olhar para si, como a própria palavra diz, que os nossos olhos são como mediadores da luz interior. E a maneira que vemos o mundo, ela revela o retrato interior, dentro dos aspectos emocional, dentro dos aspectos psicológicos, religiosos. E a maneira que nós vemos retrata a forma em que vemos o outro. Em Juízes 6, capítulo 11, nós vamos ter uma história bastante interessante. A história de Gideão. Ele olhava para si mesmo como um fraco e o melhor da sua casa. Portanto, ele não tinha as habilidades para trabalhar e solucionar a situação, problema em que vivia. A maneira em que ele se via resultava na vida que ele levava. Uma vida com medo, insegurança e reproduzindo a visão da grande maioria. Lá em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém ou procedem as fontes da vida. A maneira que você se vê, a maneira em que você vê as coisas que estão ao seu redor, elas entram, elas penetram no seu coração. E penetrando no seu coração, como diz a palavra, ela também reflete na sua maneira de viver. Se você tem os olhos, para a luz, para o belo, para o bom, para a qualidade das coisas e da pessoa, essas coisas entrarão no seu coração, que é a fonte de vida, e produzirá em você o bem, o bom, as coisas agradáveis. Porém, se os seus olhos, só olharem defeitos, críticas, pessimismo, um olhar pessimista, eles entrarão na fonte da sua vida e produzirão coisas ruins, atitudes ruins, modo de viver ruim. O segundo aspecto é como se vê o outro. Como você olha o outro? A ciência nos ensina que nós levamos menos de 1 segundo para formar uma opinião a respeito do outro. Porém, a Bíblia nos ensina que devemos olhar para o outro em amor, pois o amor não suspeita mal. O amor nos ensina a olhar para o outro com o olhar de Deus. Porque quando eu olho dentro dos meus conceitos, dentro das minhas experiências, quanto à minha visão do mundo, eu corro o risco de errar. Isso aconteceu com o profeta Samuel, junto com os filhos de Jessé. Ele olhava e, segundo os seus conceitos, segundo o seu modo de ver, ele os conceituava. Porém, Deus deu uma lição a ele e Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Deus nos vê muito além. Deus vê o que o homem nenhum vê, o coração, a intenção. E é por isso que devemos olhar dentro dos aspectos de Deus. Como Jesus nos ensinou, ter um olhar de compaixão. E ele vai mais do que empatia, mais do que se colocar no lugar do outro. A compaixão, ela é um amor muito mais ativo, de compreender a situação do outro com o olhar do outro, dentro da vivência dos aspectos do outro
e não a partir do seu próprio. E é por isso mesmo que Jesus trouxe a máxima dos mandamentos: ame ao próximo como a ti mesmo. O terceiro aspecto é a visão em relação a Deus. Nós vamos ver uma história da parábola que Jesus trouxe, a parábola dos talentos, está lá em Mateus 25, e eu quero chamar a atenção no versículo 24. Um servo, a maneira que este servo olhou para o seu senhor. Este servo, ele relata que conhecia o seu senhor. Eu conheço-te e sei que és um homem duro, que ceifas aonde não planta e ajunta onde não semeia. O olhar dele para o seu senhor era de que ele pegava o que não era dele, por ser um senhor injusto e infiel. Infelizmente, muitos olham para Deus dessa mesma maneira. Mas Jesus nos ensinou a olhar para Deus como um Pai bondoso, misericordioso, pronto em nos atender nas nossas aflições. Um Deus que está próximo, está perto, não mais longe, porque o véu foi rasgado. Agora temos livre acesso a esse Deus, a falar com Ele, a ter intimidade com Ele, a conhecê-lo a cada dia. Ele nos chama para isso, para termos intimidade com Ele. Em Filipenses 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele supre as nossas necessidades e hoje Ele veio para atender ao teu chamado, atender ao teu clamor. Basta você clamar por Ele e Ele te ouvirá. Fique com Deus, que essa palavra fale no seu coração e Deus te abençoe. Um bom domingo e até mais.